Eles caminham entre nós, misturados à multidão, escondidos sob o brilho das telas e das luzes artificiais. Criaturas que a humanidade jurava ter exterminado com fogo, estacas e cruzes. Mas o que ninguém percebeu é que o século XXI não os destruiu, apenas os fortaleceu. E hoje, nesse vídeo, os monstros estão mais vivos do que nunca. Então, se você é novo no canal, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam desse conteúdo, ajuda o narrador a bater os 5.000 inscritos e sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, como vocês bem sabem, durante a Idade das Trevas, os monstros eles eram alvo de caçadas implacáveis, tá? A Inquisição não caçava apenas os hereges, ela caçava também vampiros que se disfarçavam de nobres, lobisomens escondidos, né, como caçadores, bruxas que dominavam vilas inteiras com rituais ancestrais, e milhares foram queimados vivos, torturados até confessarem crimes que às vezes nem eles mesmos cometeram. Mas a verdade é que entre inocentes haviam sim criaturas que caminhavam além da compreensão humana. Alguns monstros foram capturados, outros foram executados, mas muitos simplesmente aprenderam a se esconder. Cavernas profundas, criptas seladas, florestas densas, lugares onde a luz do homem jamais chegaria. A cada fogueira que queimava, eles ficavam mais silenciosos e mais pacientes. Nos séculos seguintes, a humanidade acreditou ter vencido aquele mal, mas o que realmente aconteceu foi um disfarce muito mais que perfeito. Vampiros começaram a assumir títulos de condes, barões, financiando guerras e expandindo seus domínios, como eu já falei aqui no canal várias vezes. Bruxas passaram a ser chamadas de curandeiras, benzendeiras, sábias, e lobisomens, alguns, claro, os puros aqui no caso, se tornaram soldados, mercenários em campos de batalha, onde o sangue humano corria a seu bel prazer. Bom, o século XX trouxe muitas guerras e muitas oportunidades para os seres sobrenaturais. A Primeira Guerra Mundial foi um banquete para os monstros. O caos, a morte e o desespero alimentavam bruxas necromânticas e vampiros escondidos nas linhas de batalha. Lobisomens foram usados como armas vivas, como eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os lobisomens do Terceiro Reich. Inclusive eu recomendo que você assista. Que eram controlados por oficiais que conheciam segredos antigos. Já na Segunda Guerra, rituais nazistas abriram portais para entidades adormecidas e inclusive soltaram várias entidades espirituais com a bomba Trinity, que é abordada no filme Oppenheimer. Também é muito interessante. Criaturas que não pertenciam a esse mundo caminhavam novamente pela Terra. E, com toda essa questão, começou a urbanização dos seres sobrenaturais. A década de 1960 foi um grande arco dessas criaturas, né? Começaram a aparecer boates, locais onde os monstros se disfarçavam e também colhiam suas vítimas. Com o avanço das grandes cidades, os monstros encontraram seu paraíso, locais verdadeiramente propícios para, né, que eles conseguissem se esconder. Onde antes precisavam ficar escondidos em florestas, agora eles se perdiam e ficavam nas cidades, apenas esperando a próxima vítima. Desaparecimentos se tornaram apenas uma grande estatística, tá? Crimes brutais eram atribuídos a psicopatas, facções, dentre outros, né, pormenores que acontecem no dia a dia. O concreto e as luzes artificiais se tornaram aliados perfeitos para as criaturas da noite. Isso eu venho falando aqui no canal já há bastante tempo. Mas e aí, narrador, como é que os monstros estão vivendo no século XXI, na era da tecnologia? Bom, na era moderna, os monstros não apenas sobreviveram, eles prosperaram, e muito, tá? Os vampiros agora comandam conglomerados financeiros, manipulando economias inteiras. As bruxas se infiltraram na Deep Web, vendendo rituais digitais, feitiços em código binário e maldições que, acredite se quiser, algumas são até enviadas por e-mail. Parece piada, mas não é, tá? Lobisomens começaram a se esconder em gangues violentas e clubes de motociclistas,
Os puros, né, os que sobraram, os infectados, continuam por aí vagando em florestas. De vez em quando aparece uma notícia em algum jornal que viraliza de algum que aparece por aí atacando alguém em noite de lua cheia, tá? Demônios encontraram a arma perfeita, as redes sociais. Eles não precisam mais possuir ninguém, basta controlar as mentes através do ódio, da polarização e também do medo. Ou seja, a era moderna é um parque de diversões para as criaturas que usam e abusam disso para aumentar o seu poder. E o pessoal às vezes me questiona aqui no canal: ah, narrador, hoje em dia não tem ninguém vê mais criaturas sobrenaturais, elas deixaram de existir. Muito pelo contrário, jovem mancebo, muito pelo contrário. Os aplicativos de encontros se tornaram caçadas modernas para os vampiros. Sim, o seu Tinder aí que você usa, o seu Zap Zap, pode ser uma armadilha mortal, então fica de olho. Cada encontro é uma armadilha, tá? Cada mensagem, um convite para a morte. Isso acontece, tá? E com frequência. Na Deep Web, para você ter uma ideia, tem fóruns ocultos, né, que se reúnem bruxos, necromantes, para rituais coletivos que são transmitidos ao vivo. Os caras transmitem em live isso daí. E em porões sombrios, né, alguns cadáveres conectados a máquinas se tornam zumbis do século XXI. Não pela magia, mas pela tecnologia, que é uma grande aliada da magia hoje em dia. Tá? Enfim, a sobrevivência dessas criaturas é uma coisa que chama bastante atenção. Eles não estão apenas nas ruas, tá? Eles estão no topo da cadeia alimentar e no topo do poder. Vampiros controlam bancos e governos sem o menor problema. As bruxas começaram a influenciar nas religiões e nos movimentos espirituais modernos. E alguns lobisomens da antiga linhagem, os puros sangue, lideram exércitos ocultos. Estão infiltrados até em forças especiais, tá? E alguns seres espirituais, como demônios, bem, eles nem precisam de tronos, eles precisam apenas do caos para sobreviver. Bom, os monstros na sociedade, eles começaram a se misturar de uma forma muito mais fácil. Eles moldaram comportamentos, influenciadores que aparecem nunca envelhecer. Tem uma galera aí que, se você pesquisar, tá na internet já há quase umas 3 décadas e não mudou nada, tá? Por que será? Músicos que encantam multidões com vozes quase sobrenaturais. Modelos que vendem não roupas, mas feitiços ocultos costurados em cada peça. A cultura pop não é apenas entretenimento, ela é uma verdadeira vitrine onde os monstros se escondem à vista de todos nós, tá? Eles não têm mais medo de aparecer, muito pelo contrário, eles adoram aparecer. E isso chama a atenção para os ocultistas, para os caçadores, pessoal que gosta de pesquisar sobre isso, sobre o futuro das trevas na humanidade. Pois é, o futuro, pessoal, pertence a eles, tá? A inteligência artificial se tornou o novo oráculo das bruxas. Os vampiros criaram bancos digitais que prendem milhões em dívidas eternas, fazendo o cara ser realmente um escravo deles, não mais como o lacaio antigamente. Experimentos genéticos começaram a recriar criaturas que foram esquecidas já há muito tempo. Acredite se quiser, inclusive criaturas que muitos acreditavam estar extintas, como quimeras, dragões e algumas outras criaturas mitológicas, tá? O mundo ele está caminhando para um apocalipse silencioso, já não é de hoje, já é de muito tempo. Um mundo onde os seres humanos serão apenas o gado, alimentando os monstros com sangue, dinheiro e suas almas também. Mas enfim, ainda há aqueles que resistem, né? Como eu sempre falo, sempre tem um grupo de resistência. Sociedades secretas de caçadores que começaram a renascer com o tempo. Agora eles não carregam apenas as estacas e as cruzes como antigamente na época das cruzadas, tá? Mas armas de energia, sensores térmicos, inteligência digital, eles também se modernizaram. Eles sabem que o inimigo agora está mais forte do que nunca e permanecer com aquela mentalidade do passado é burrice, tá? Mas a pergunta é, será que ainda é possível derrotar essas criaturas? Ou será que já é tarde demais? Bom, os monstros não desapareceram. Eles apenas mudaram de forma, de pele e de disfarce. Hoje em dia, eles estão mais próximos do que nunca. No feed do seu celular, na música que você escuta, no político que você está aplaudindo, no estranho que você encontra à noite. No século XXI, a pergunta não é se eles existem. A pergunta correta é, quando você vai perceber que eles estão ao seu lado? Enfim,
Fica essa reflexão no vídeo de hoje, né? Se você achou interessante esse tema, eu achei bacana trazer essa reflexão de como é que essas criaturas estão vivendo hoje em dia. Deixa o seu like, se inscreve se não é inscrito, compartilhe, né, com aquelas pessoas que gostam desse assunto, voltado ao terror e ao sobrenatural. Enfim, lembrando que o canal, né, praticamente voltou aí ativa com vídeos todos os dias, né? Fiquei semana passada alguns dias sem postar, mas essa semana eu voltei e agora é pra ficar. Enfim, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. Fiquem todos na paz. Até breve, meus pequenos.